Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, deixa eu contar para vocês uma rememoração que eu tive da saída do corpo dessa noite e falar para vocês que eu voltei cheia de energia, muito feliz de poder, né, ter rememorado essa saída e feito o que eu fiz e quero abrir isso com vocês. Pessoal, essa noite eu tive várias experiências, tá? Eu vi um amigo meu fora do corpo, tá? Um amigo que é encarnado, tá? Mora em outra cidade. É muito querido, por sinal. Encontrei ele fora do corpo, conversamos, trocamos um pouco de energia. E aí, depois disso, eu fui parar, num lugar abandonado. É como se eu estivesse vasculhando, procurando algo. Cara, era muito grande, parecia uma fábrica antiga, abandonada. Assim, eu tava na área mais umbralina e eu fui procurar alguma coisa. Tava eu um grupo de pessoas, tá? Eu não sei se eu fui lá limpar, desmanchar alguma coisa, tá? A energia tava um pouquinho pesada ali, mas eu acho que eu fui desmanchar alguma coisa porque eu tava procurando alguma plasmagem, objeto, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí vem a melhor parte da experiência, que é o que eu queria contar para vocês. Eu fui, depois dessa fábrica antiga que eu fui, né, que estava abandonada, me levaram num auditório, tá? Parecia que eu estava dentro de um hotel, um prédio comercial, mais ou menos. E tinha uma sala que estava reservada para mim e para o grupo de espíritos que estava comigo, tá? Tava eu vi uma pessoa ali fora do corpo que eu acho que é uma pessoa aqui da matéria, que estava ali também projetada, que foi para ouvir o que eu ia falar, né, ali. Tinha umas 10 pessoas, mais ou menos, nesse grupo. E eu comecei a trazer, gente, uma canalização ali, tá? De um mentor. O pessoal estava sentado na minha frente e eu lembro que eu estava assim de frente e eu comecei a concentrar e comecei a trazer a quase não era nem canalização, era uma psicofonia mesmo, já era direto, né? Não era algo que eu estava passando por mim, porque eu senti diferença, assim, na forma de expressar, né? Então, a energia estava muito mais do mentor do que a minha. Eu não via ele, mas eu sabia que era um mentor, eu sabia que era, né, um mentor muito sereno. E ele começou a trazer a mensagem sobre a valorização da nossa vida, né, da importância disso. E ele usou alguns exemplos e eu lembro de algumas coisas dele falar que a gente deveria apreciar, né, a nossa vida, é, assim, como se a gente estivesse olhando as coisas daqui, né, fazendo um comparativo. Então, assim como você aprecia um bom vinho, você aprecia a sua vida, né? Né, é, quanto mais você tiver no estado de observação e contemplação da sua vida, né? Então ele deixou isso. Ele deu um exemplo das ondas do mar, né? Que eu lembro mais ou menos que a gente deveria olhar a vida como uma onda do mar, né? Que chega trazendo, né? Situações e eu não lembro exatamente como ele trouxe as palavras, eu queria, né, ter trazido, mas na hora eu compreendi, eu achei lindo e, gente, as pessoas que estavam ali comigo, uma delas estava morrendo de chorar, sabe, do que eu estava trazendo, falando ali, né, que o espírito estava trazendo e eu vi a pessoa derretendo de tanto chorar na minha frente por causa da mensagem espiritual. E eu tive que suspirar várias vezes, porque, assim, igual eu tô falando pra vocês, foi muito linda a mensagem. Mas agora eu não consigo trazer para vocês exatamente como ele falou, sabe? Mas eu lembro que ele usou algumas questões da vida, que comparação com a natureza, né? Mas com esse, né, com esse friso, assim,
em relação à valorização da vida. E no final, eu só lembro mais assim do final, quando ele terminou a mensagem, eu lembro que eu dei uma segurada assim, porque eu também queria chorar na canalização. E aí ele falou, paz e luz, né? E aí eu fiquei com esse paz e luz, eu falei, ai meu Deus. Aí depois que eu terminei de trazer né, a canalização ali, né, e a psicofonia, eu cheguei pro pessoal e falei, gente, alguém anotou, olha pra você ver, alguém anotou, alguém pode me falar tudo, né? Porque eu não tô conseguindo lembrar de tudo que foi dito aqui, né? E aí a galera, tipo assim, o pessoal tava fora do corpo, então tinha gente ali que também tava oscilando e que não tava lembrando já, né? Mas enfim, eu fiquei muito feliz porque eu tô com essa energia da emoção, porque a gente acessa isso fora do, né, do que aconteceu fora do corpo. Acordei cheia de vida, né? Cheia de entusiasmo. E depois disso, eu lembro que eu tava voltando para casa, tá? E nessa hora eu lembro que eu tava com o meu filho, o Miguel, ainda numa região umbralina, perto de casa, e ele tava voltando para casa junto comigo, só que ele tava andando e eu tava voando em cima dele. E aí eu olhei e falei: "Ah, eu vou tentar levar ele para voar, né? Para ele voltar comigo mais rápido". E aí eu virei para ele e falei assim: "Miguel, você quer tentar voar?". Aí ele falou que sim. Aí eu falei, ó, aí eu baixei, né? Eu segurei na mão dele e falei, vem cá. E aí, gente, eu envolvi ele com a minha energia e comecei a subir. E a gente subiu muito alto. Gente, ele ficou com medo. A hora que eu tava lá em cima com ele, ele começou a ficar com muito medo, porque ele começou a olhar para baixo e ele começou a interferir na energia nossa. E eu comecei a descer. Eu falei, Miguel, você não pode ficar com medo. Você tem que confiar. Eu tô com você. E ele começou a ficar com muito medo. E o padrão foi mudando o nosso, tá? Ele interferiu na minha energia. Quando vê, gente, eu comecei a descer a milhão, muito rápido. A gente foi esborrachar no chão. Nós dois, por quê? Porque eu não consegui manter ele na vibração do medo, tá? Mais para cima. Aí na hora que a gente esborrachou, né, caiu mesmo, eu acordei, na hora eu assustei, eu falei, putz, voltei pro corpo. E ele, eu não sei, acho que, não sei se ele voltou e acordou lá em casa, porque agora foi agora de manhã. Eu saí, ele já tava, né, tava acordando, né? Enfim, pessoal, então as minhas experiências foram essas, né? Estou muito feliz, queria agradecer aos mentores, aos guias, né? As pessoas que eu encontrei fora do corpo e deixar um salve aí, né, para a espiritualidade fraterna, né? Por poder me permitir atuar assim fora do corpo, eu fico muito feliz. E, gente, uma coisa que eu queria comentar com vocês, olha só, ontem antes de dormir, era 11 horas da noite, pessoal. Eu fiz uma costela bovina. Ontem me deu um negócio. Falei, nossa, eu quero comer costela. De vez em quando eu tenho isso, tá? E aí, assim, eu sei que tem muita controvérsia nessa questão de alimentação, saída do corpo e tal, rememoração. Às vezes a pessoa fala, né, que é difícil sair do corpo quando você come muito. Pessoal, olha, eu vou falar pra vocês, comigo a regra não bate, não, porque eu já comi uns lanches bruto, com hambúrguer artesanal antes de dormir. Já tive saída clássica do corpo controlada. Ontem eu comi costela para mais de metro. Tive experiência de rememoração fora do corpo normal, né? Tem dia que eu não tô comendo nada e não tem experiência ou tem o flash da mesma forma ou sei lá. Eu acho que nada é muito regra assim, né? A gente sabe que a carne, obviamente, né, energeticamente ela traz um processo de densificação, sim. Mas eu não sei até que ponto isso interfere de uma forma direta na questão da saída do corpo, né? Da lucidez, da rememoração, né? Enfim, queria deixar esse adendo, tá? Porque ontem eu comi muita costela, muita carne,
ainda assim tive essa experiência incrível, tá? Foi em área mais umbralina, beleza, né? Que eu saí, mas eu não sei, né? Sei lá, às vezes até eu comi, me deu essa vontade para poder ter um gradiente para atuar nessas áreas, né? Não é pela saída que eu tô pontuando isso, tá? Porque sair, vou sair de qualquer jeito, né? Posso sair numa região mais densa mesmo, tá? Por conta disso, mas é por conta da rememoração que eu queria pontuar essa questão da carne, tá? A rememoração, ela tá mais ligada, né, à ativação, né, e movimentação, energização dos chakras, né, superiores, principalmente do que a ingestão de carne, tá bom? Pessoal, beijo para vocês. Paz e luz.